Delicious lake. Delicious. Delicious. Delicious lake. Delicious. Everybody get up. Seja bem-vindo à reportagem completa da 10ª edição da Maratona do Porto. A maior maratona portuguesa a procurar recuperar esse sceptro do maior número de terminadores, num dia que de facto começou com muito bom tempo, depois de um sábado de dilúvio na cidade invicta. Já lá iremos, para já a prova a arrancar nas melhores condições, muita gente à partida, cerca de 10 mil pessoas para o conjunto de todo o evento que compunha 3 vertentes, a Family Race de 6 km, a mini caminhada e a maratona propriamente dita. Bem-vindos à Maratona do Porto, bem-vindos à Maratona do Porto, welcome to a Marathon of Oporto, bienvenue à la Marathon do Porto, willkommen à Maratona do Porto, tasharafna fi Maratona do Porto, benvenuti alla Maratona do Porto, fortuna, suerte. Maratona do Porto, de facto, a arrancar praticamente na quarta-feira anterior, com o lançamento do livro alusivo à competição e aos 10 anos da prova. O livro Porto a correr 20 anos depois, que festeja também a próxima São Silvestre, que fará igualmente a sua 20ª edição em dezembro. Nas instalações da Alfândega do Porto a decorrer esse lançamento e a conferência de imprensa de promoção da prova. Depois, a Expo Maratona a decorrer nas mesmas instalações da Alfândega do Porto, já no sábado. Aqui temos imagens do interior. Lá fora havia um autêntico temporal desfeito que se abatia sobre a cidade invicta e que deixava algumas dúvidas e algumas nuvens densas sobre o que poderia acontecer em relação à prova, já que havia muita gente de fora também para correr e se esperava a presença no conjunto do evento de cerca de 1000 espanhóis, quase todos oriundos da Galiza. De resto, 46 nações estiveram representadas nesta Maratona do Porto, com 3.200 inscritos para a maratona propriamente dita, depois cerca de 3.000 inscritos para a Family Race e os restantes para a corrida caminhada, mini maratona de 6 km de extensão. Espanha próxima do evento, maratonas espanholas aqui promovidas largamente nas instalações da Alfândega e a mascote da Run Porto, o Ranito, aqui também com Rui Silva, que iria fazer de lebre para a competição, alguns dos africanos convidados dentre os atletas de elite e a Aurora Cunha, como sempre, a dar a cara e o seu esforço pelas organizações na cidade invicta, nomeadamente de provas que estavam próximas daquelas que ela tão bem protagonizou no passado. Miguel Mostaza, o grande empresário espanhol, também presente na feira, como sempre tem acontecido há muitos anos a esta parte. Aqui o montante de tempo que era necessário guardar para o início da prova, às 9 horas da manhã de domingo 3 de novembro, mesmo dia em que se disputava a Maratona de Nova Iorque. Curiosamente, mais uma vez, a Maratona do Porto a calhar num grande dia de maratonas internacionais. Presença também de Paco Barão, o organizador das maratonas internacionais, juntamente com Jorge Teixeira e com José Regalo, o ex-grande atleta que esteve também presente no lançamento da prova. Digamos que nesse ano em que representei a Terbel, que era o clube que o Jorge Teixeira liderava, digamos que correu tudo muitíssimo bem. Fiz uma época extraordinária durante esse ano e culminou, digamos, com a primeira organização, como ele referiu e bem quando me ofereceu este livro, quando organizou pela primeira vez a São Silvestre do Porto, na qual eu participei e venci. Portanto, foi um ano fantástico e penso que nesse aspecto faço um pouco parte desta empresa, nesse sentido, não mais do que isso, mas pronto, é um orgulho tremendo ter feito parte e estar, digamos, nas memórias desta empresa e em particular do Jorge Teixeira.
José Regal, que está também associado à Run Porto e às festividades que agora decorrem, já que ele foi o primeiro vencedor da São Silvestre do Porto, em 1994, grande atleta olímpico por altura dos Jogos de Seul 1988, era um dos favoritos às medalhas nos 5.000 metros, presente no lançamento desta prova, e a fila de pessoas que estavam nas instalações da Alfândega para recolher os dorsais e fazerem a preparação necessária à entrada em ação no domingo. Aqui temos a primeira coisa que servimos é o esparguete. Depois, mais à frente, portanto, temos mais de componente a servir o esparguete. De seguida é colocado a carne picada para fazer a bolonhesa. O queijo ralado, que é uma parte integrante também muito importante na massa bolonhesa. Depois a gelatina, a maçã e por fim vamos terminar na zona das bebidas. Temos aqui a água e depois os sumos, a cerveja muito característica do Porto, que também dizem que dá bastante força amanhã para os maratonistas. Isto é estudado do ponto de vista nutricional. Em cada porção de 300 gramas tem cerca de 240 calorias, que é mais ou menos aquilo que serve. Poderá ser um bocadinho mais ou menos, mediante aquilo que as pessoas pedirem. Para além da questão pantagruélica, também, mais uma vez, a Maratona do Porto se quis associar à temática do fado e esta esteve presente nas instalações da Alfândega. Não sei porque foste embora, não sei que mal te fiz, que importa. Só sei que o dia corre àquela hora, não sei porque não fez bater minha porta. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. O que é que o traz a vir de França de propósito para esta maratona? Porque, bom, sou português, fiz de Paris, fiz de New York, quero fazer do Porto uma vez, a ver se eu acabo, mas o principal é de fazê-lo, penso em 3:45, mas o principal é de fazê-lo, o resto, fazer prazer, vou conhecer. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a A música ajuda? O que é que faz a música? Dá ritmo, distrai um bocadinho, quando a pessoa tem algumas mais dificuldades e é uma companhia. Un petit peu difficile. On va pas dire que c'est facile. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. I don't. Um clube de amigos de Lisboa que corre há 4 ou 5 anos. Começámos por ser 10 ou 11 e agora já somos quase 200. E vem de Lisboa? Vimos de Lisboa, de propósito. Ao Porto? Ao Porto, claro, com muito gosto. Esta prova é maravilhosa, maravilhosa. I expect good weather and good race and good result. Are you from? Poland. Don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. I don't care. Gente, de facto, de todo lado. Polónia, Canadá, há muitos mais países aqui representados e também a presença, já em entrevista, de um espanhol que dirige a Associação Internacional das Maratonas e Corridas de Estrada, Paco Borao. Y aquí en Oporto yo creo que la maratona de Portugal, que se me llama ahora, es, yo pienso, una de las carreras que tiene aún mucho futuro y que la prueba es de que el éxito que tiene esta edición, el 10º aniversario, es fruto de todo el trabajo que se hace, no para el maratón, sino durante todo el año. Também havia balões, mais uma vez, para a marcação do ritmo dos atletas, aqui às 3h15, com o Daniel Pinheiro, que o ano passado correu a Maratona do Porto, ficando em 6º lugar e cotando-se como o melhor português. Hoje é um papel bastante diferente do que é costume.
Vai ser uma alegria participar nesta competição. Espero que as pessoas sigam aqui o meu ritmo, que consigam se divertir e que seja uma ajuda para quem vai com a intenção de fazer 3 horas e 15. Força pessoal e boa prova para todos. Para além de Daniel Pinheiro, muitos outros atletas conhecidos a fazerem o papel de lebre designado esse papel à partida, e também outras figuras como treinadores importantíssimos na história do atletismo português. João Campos, o técnico, entre outros, atualmente, de Rui Pedro Silva, um dos principais favoritos para tentar quebrar a hegemonia queniana na prova. É um marco histórico, como o diretor da corrida já disse em várias vezes que quase ninguém acreditava nisso. Eu fui dos primeiros a saber que se iria correr uma maratona no Porto há 10 anos atrás. Também fui cético, porque o Porto não tem muitas condições para se fazer uma maratona, devido ao seu acidentado, mas conseguiu-se fazer uma maratona de grande nível, já se fizeram aqui marcas extraordinárias e espero que hoje haja mais marcas para dignificarem e para cimentarem de vez esta maratona como uma das melhores da Europa. Era o ideal. Ideal seria também, na perspectiva do principal organizador técnico da competição, Jorge Teixeira, levar esta prova cada vez mais longe. É aquilo que se vê, um mar de gente, mas em tempo seco, porque ontem era um mar de chuva. O São Pedro também está lá atrás, alinhou. De facto, fico muito contente porque a Maratona do Porto está de facto com este pulmão, com esta vida, com esta vitalidade. E sinceramente daqui a 15 anos vamos ter aqui muitíssimo mais gente, talvez o dobro ou o triplo. É esta a minha intenção e é esta a minha convicção. Muitos atletas de valia estavam à partida para as várias vertentes do evento. Íamos vendo ali Rui Pedro Silva, por exemplo, Paulo Gomes a seu lado e também Rui Silva, para além de Luís Feiteira, que volta a envergar a camisola do Sporting, o clube de Rui Silva. As expectativas hoje são poucas ou nenhumas, é só mais um treininho, dar um pouco aqui, ajudar a pôr o ritmo na frente e por simplesmente desfrutar da festa. Eu neste momento estou numa fase de preparação, final de preparação para a Maratona de Valência, vou fazer apenas a Family Race, espero que tudo corra bem acima de tudo e aí estamos. Olha, vim aqui, é a segunda vez que venho aqui, então venho participar para fazer um teste, que eu vou fazer uma maratona daqui a 15 dias, então vou fazer um testezinho. Vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que corre a minha primeira maratona, vamos lá ver como é que corre. E voltamos a Jorge Teixeira e às principais mensagens a passar no momento do arranque da prova. Acabo de receber uma mensagem que é para mim importante e que até gostava de a mostrar. Carlos Moia, o grande organizador de maratonas em Portugal, onde ainda detém o recorde do mundo, em que me manda uma mensagem de Jorge, que corra tudo bem, será com certeza um sucesso. Um abraço a mim, Carlos Moia. De facto, uma novidade, já entrevista na conferência de imprensa de lançamento da competição, a reaproximação entre os dois principais organizadores portugueses de provas de estrada. Depois de um dia de muita chuva no sábado, um dia terrível, hoje o tempo parece ideal. Neste momento não há vento, a temperatura está agradável, tudo preparado para uma grande corrida. Cronómetros a zero, partida para a Maratona e para a Family Race, portanto às 9 da manhã do dia 3 de novembro, junto ao Palácio de Cristal, ao pavilhão Rosa Mota, como é bem conhecido, e na rua Júlio Diniz. Os atletas a dirigirem-se agora rapidamente numa fase inicial na direção da Rotunda da Boa Vista e uma grande multidão a arrancar. Portanto, ainda aqui mais de 6.000 pessoas, faltavam as cerca de 3.800 que partiriam às 10h30 da manhã, já na Avenida da Boa Vista, para descerem a avenida até ao Parque da Cidade, fazendo parte da mini/caminhada de 6 km de extensão. De facto, uma grande enchente, os famosos balões marcadores de ritmo importantes para os atletas e, de facto, se formos a ver num gráfico de atletas participantes neste tipo de eventos, a grande maioria chegará por volta das 3 horas e 30 minutos, entre as 3 horas e 30 minutos e as 4 horas de prova, obviamente muito longe dos atletas de alta competição, que aqui buscavam um tempo próximo das 2 horas e 10 minutos, sendo que a Maratona do Porto foi a primeira em Portugal em que se produziu um registro abaixo das 2 horas e 10 minutos. Logo na terceira edição da prova, em 2006, o queniano Lawrence Saina conseguiu fazer 2 horas 9 minutos e 52 segundos, recorde da prova que seria batido
Mais tarde, por Philemon Baru, também do Quénia, com 2 horas, 9 minutos e 51 segundos. Portanto, essa é a marca de topo em Portugal, de resto superada na Maratona Rock and Roll de Lisboa, na primeira edição, por alguns segundos, embora num percurso que tem uma distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada que não cabe nos parâmetros da homologação oficial desses resultados, mas isso mais para a questão dos recordes propriamente ditos do que para a questão da valia da própria maratona. Rapidamente, os atletas da Family Race a colocarem-se na frente, já que o andamento era diferente para os 16 km da prova, forçosamente, face à maratona propriamente dita, e Rui Silva estava aqui em ação, o grande atleta do Sporting Clube de Portugal, o maior atleta português de sempre no que respeita às distâncias intermédias, que se vira agora para as distâncias da estrada. Esteve presente na meia maratona do Porto, também Maratona Sport Zone 15 de setembro, a meio do mês de setembro, em que acabou no 8º lugar e pouco depois viria a fazer a sua estreia na maratona, aquilo que ele ansiava de há muito tempo esta parte, conseguindo uma grande marca em Berlim, 2 horas, 12 minutos e 16 segundos, dando-lhe mínimos já para os campeonatos da Europa do ano que vem. Passagem na Rotunda da Boa Vista e junto à Casa da Música, aqui à Avenida da Boa Vista, com umas pequenas obras no seu topo, mas que não impediam o percurso de ir transcorrendo calmamente e claramente. E vamos vendo as duas perspectivas possíveis nestes momentos. Portanto, junto ao Palácio de Cristal, grande mole humana de mais de 6.500 pessoas, aproximadamente, a arrancar para a competição e, mais adiante, já a descer a Avenida da Boa Vista, os atletas de topo da competição. Os africanos iam-se mantendo em conjunto. Rui Silva estava a trabalhar para eles e para os portugueses que procuravam marcas de topo e eram, para além de Rui Pedro Silva, sobretudo José Moreira e Paulo Gomes, os 3 atletas designados para tentarem mínimos para os campeonatos da Europa de Zurique para o ano que vem, fazendo, portanto, menos de 2 horas e 15 minutos, resultado perfeitamente ao alcance de todos eles. É certo, no entanto, que a Family Race iria ter um desenlace que acabaria muito antes do da maratona propriamente dita. Vamos vendo Rui Pedro Silva, agora com a camisola do Benfica, neste momento em 4º lugar. Os africanos vêm comandando a competição. Alguns bons atletas presentes aqui, outros em estreia. De facto, faziam da prova masculina um pouco mais forte que a feminina no que respeita a esse lote de presenças, que eram, sobretudo, de Daniel Kiprugut, do Quénia, o detentor da melhor marca de todos os presentes aqui em prova. Também Jacob Chezir, outro queniano. Joash Mutai, que voltava ao Porto, dos candidatos, e depois de Getachew Abayu da Etiópia, Moses Moarur, também do Quénia, Marius Kimutai, igualmente queniano, e o Orknesh Fikre da Etiópia. No fundo, as duas grandes nações da corrida de longa distância, como é reconhecido em todo o mundo, e não só em Portugal, como é evidente, Quénia e Etiópia. Passagem ao pé do famoso estádio do Bessa, estádio do Boa Vista Futebol Clube. E aqui, em relação à Family Race, Luís Feiteira ia marcando o andamento na frente da prova, com a companhia de vários atletas bem renomados em Portugal. Ainda aqui Nuno Costa também junto à frente da competição durante algum tempo. Vítor Oliveira, Pedro Ribeiro eram os atletas que estavam mais junto à frente da competição, e também Hélder Santos, atleta do Maia Atlético Clube. Após esta primeira fase da competição, estamos ainda só com 3 km, os atletas encaminhavam-se para Matosinhos e mais uma vez a competição teve essa penetração em 3 concelhos importantíssimos da área do Grande Porto, o Porto propriamente dito, Matosinhos, logo no início da competição, e depois, para quem fez a maratona, e não para quem fez a Family Race, a ida até a Gaia, como é costume na meia maratona do Porto. Atletas do Maia em força aqui na frente, Vítor Oliveira, Pedro Ribeiro e Hélder Santos. Pedro Ribeiro, que entretanto tinha sido pai há poucos dias, casado com Sara Moreira, a grande atleta portuguesa a ser mãe, o que já era sabido desde há bastante tempo esta parte. Ela ainda correu no início do estado de gravidez, e Pedro Ribeiro teve uma época apagada, esta última, certamente com a cabeça um pouco mais no outro lado do que nas corridas propriamente ditas, embora seja um atleta de alta competição e um dos melhores atletas de Portugal nos 3.000 metros de obstáculos. Temos aqui uma pequena digressão até à frente da maratona, onde os africanos estavam todos no comando, Rui Silva como lebre. Rapidamente José Moreira e Paulo Gomes ficaram um pouco mais para trás. Eles viriam a fazer boa parte da prova completamente isolados, e Rui Silva calmamente em competição. Ele já tinha afiançado antes no tiro de partida que iria servir apenas de lebre para a organização. Portanto, um atleta que foi fazendo um esforço que ele previa poder ir até perto da meia maratona, como de facto aconteceu. E estes os africanos principais, todos aqui colocados. Moses Moarur tem aqui o número 9, acompanhado por um atleta espanhol de pelotão, que vem aqui por uns momentos para a frente da prova. Número 7, Jacob Chezir, o queniano. O número 11, Orknesh Fikre, o etíope.
Joás Mutai é outro dos que está ali de azul. Mutai que viria a ter um grande papel no final da prova, como iremos ver. Joás Kipkes Mutai, com o número 19, o seu dorsal. Atleta nascido em 1980, já não é também uma criança, muito experiente em termos internacionais, está na maratona desde o ano de 2008. E para já o andamento ficava relativamente vivo, não muito exagerado. Havia prémios de resultado para quem conseguisse menos de 2 horas e 13 minutos, a partir daí para baixo, portanto sempre prémios por objetivos. Mas o objetivo da competição, fundamentalmente, na perspectiva dos organizadores, era este ano ter um grande crescimento quanto ao número de finalizadores para lançar a Maratona do Porto como uma maratona de calibre internacional, também nesse aspecto particular. 5 km, entretanto, ultrapassados em 15 minutos e 21 segundos no que respeita à maratona propriamente dita. Os homens da Family Race iam ali à frente, um bom bocado à frente, mas não tanto que os da maratona não os conseguissem controlar por estes momentos. Isto quando nos encaminhamos para Matosinhos e, de facto, depois na volta faz-se a bifurcação de quem vai para Gaia e de quem volta para a Avenida da Boa Vista para, em plena subida, terminar a Family Race. De entre os presentes, como dissemos, havia um atleta extremamente experiente, para além do próprio Joás Mutai, que era o Daniel Kiprugut, atleta veterano, nascido em novembro de 1976, com um recorde pessoal conseguido ainda há pouco tempo, relativamente, em Ljubljana, no ano de 2011, em outubro, com 2 horas, 8 minutos e 25 segundos. Portanto, se ele pudesse aqui repetir um resultado parecido, teria a capacidade de bater o recorde da prova. Quando vemos aqui do lado direito o mítico Parque da cidade invicta, uma zona magnífica, na verdade, que aqui era atravessada em plena descida, diferentemente do que acontecerá no final da competição para os maratonistas. Isto continua a ser um problema complexo, difícil de resolver, dada a topologia da cidade do Porto, ou seja, a parte final a ser um trajeto de alguma subida para os atletas que já vêm com muitos quilómetros nas pernas. É um pouco incontornável em relação ao perfil da prova, ao perfil possível e equacionável. Entretanto, o Nuno Costa tinha já ficado do lado de fora, na frente da Family Race. Os atletas do Maia tinham agora a companhia de Artur Rodrigues, o atleta que durante muitos anos pertenceu aos quadros do Núcleo de Atletismo de Cucujens e que agora, a partir da nova época de inverno, a época de 2013-2014, passou a representar o Benaventense, portanto o mesmo clube que o Paulo Gomes. Artur Rodrigues, que é um bom atleta veterano, tinha ganho aqui, curiosamente, por aquelas paragens, a corrida do Parque à noite. E na frente feminina da Family Race tínhamos a Mónica Silva, atleta que esteve na meia maratona do Porto. Ela, de resto, treina aqui neste percurso, conhece muito bem o percurso e a cidade. Terminou no 5º lugar, como melhor portuguesa, a 15 de setembro. Depois foi à meia maratona de Ovar, outra das mais fortes do país, a 6 de outubro, onde acabou no 4º lugar. Um atleta em boa forma, que escolheu fazer aqui a Family Race, a preparar a sua primeira maratona completa e onde se acredita que ela possa ter bastante sucesso. Portanto, passagem de outras atletas na frente da Family Race. Aqui temos a Anália Rosa, uma das mais históricas atletas portuguesas de pista, quarta-mata e também na maratona. Anália Rosa, que nasceu em fevereiro de 1976 e foi várias vezes campeã europeia de cross com as cores da Seleção Nacional Portuguesa. Na Family Race masculina, quando estamos a entrar em Matosinhos, Luís Feiteira comandava, sempre de acordo com o Hélder Santos. Feiteira, que, relembra-se aqui, é um dos veteranos de grande nomeada no atletismo português, nascido em abril de 1973, ainda teve uma última participação olímpica nos Jogos de Londres, em 2012, na prova da maratona, em que concluiu no 48º lugar. Mas vem sendo um dos melhores maratonistas portugueses desta última década, Luís Feiteira, cujo recorde pessoal nessa distância, não estava aqui em casa para ele, mas que ligava-se ao desenrolar completo da prova, foi estabelecido em Praga no ano de 2009, com 2 horas, 11 minutos e 57. Feiteira quererá ir até ainda aos Jogos Olímpicos de 2016. A prova estava aqui com este lançamento a um ritmo interessante também no que respeita à maratona, que era o que estava em questão, com uma passagem em 31 minutos aos 10 km e a perspectiva de um bom resultado final para os principais interessados. Ponto a situação aqui, passados os 10 km e com um pouco mais de caminho feito, Rui Pedro Silva vai estando no grupo de comando da maratona. Rui Silva está a fazer de lebre, os africanos, como já se esperava, estão na frente da prova. Nós passamos para a Family Race em 29 minutos e 45 segundos aproximadamente aos 10 km. A maratona vem com um ritmo um pouco mais lento, mas vamos tendo um bom início de prova, com perspectivas de bons resultados e com a perspectiva de Rui Pedro Silva reconfirmar e se aproximar para já a essa expectativa do seu recorde pessoal de 2 horas, 12 minutos e 15 segundos.
Entretanto, já na parte final da Family Race mantinha-se o domínio do Feiteira e do Santos, Luís Feiteira e Hélder Santos, atletas do Sporting e do Maia. Luís Feiteira, como dissemos, a regressar ao Sporting para esta temporada, depois de muitos anos na Confor Limpa, uma equipa que entretanto acabou por extinguir a sua formação de atletismo praticamente. Foi anunciado e agora parece haver um novo caminho, vamos ver se as coisas melhorarão nesse aspecto particular, e os homens da maratona a seguir. E esta é uma situação em que, no regresso de Matosinhos, vamos tendo a divisão das tropas, ou seja, os homens da maratona avançam para a Avenida de Montevideo e a Avenida do Brasil, seguindo depois até à Foz e indo pela Ribeira, desaguar autenticamente na Ponte Dom Luís para chegarem ao concelho de Vila Nova de Gaia, os atletas da Family Race voltarem à Avenida da Boa Vista para uma derradeira subida. Aqui esta perspectiva é sempre muito interessante, ou seja, o grande pelotão dos mais de 3.000 participantes na maratona e 6.000 no conjunto dos dois eventos que estavam por estes momentos em curso, face aos atletas da elite, onde Rui Pedro Silva era o único português com perspectivas de acabar que se mantinha, e Rui Silva, o Rui Silva escalabitano, como se costuma dizer, com o Rui Pedro Silva nortenho, de Santo Tirso, um do Sporting, outro do Benfica, não deixa de ser extremamente curioso. O Rui Silva, que se manteve sempre fiel ao Sporting Clube Portugal, mesmo tendo treinado durante muito tempo aqui no Norte com o professor João Campos. De facto mantém essa ligação a João Campos, mas volta a residir na região de Lisboa. O Rui Pedro Silva, um atleta que representando o Benfica, continua a ser um residente aqui da região do Porto. Estavam eles aqui colocados como portugueses na frente da prova, enquanto José Moreira se encontrava mais para trás e Paulo Gomes ainda um pouco mais para trás, portanto correndo isolados na perspectiva de se manterem com expectativas de baixarem das 2 horas e 15 minutos. Aqui de costas a Elizabeth Lopes, que vem na frente da Family Race do lado feminino, também Solange Jesus, e depois a Nália Rosa com a Mónica Silva. Mónica Silva, que entretanto vai puxando pelas duas atletas da Etiópia que tinham alguma vantagem sobre a queniana presente nesta prova, a Lina Shirshir a representar o Quénia, as duas etíopes, a Ayamanot Showe, atleta que participou aqui com um recorde pessoal de 2 horas 35,52 à partida para a prova. Vimos ali, entretanto, a Lina Shirshir, a queniana. E aqui, a Rosa Madureira, já teremos alguma possibilidade de falar dela mais para diante, já que se trata de uma atleta fortíssima em termos de provas de montanha. Ganhou praticamente todas as competições que fez este ano nesse tipo de competição atlética. E Rosa Madureira viria a ser a grande revelação portuguesa nesta prova do Porto, embora falar de revelação para uma atleta tão veterana possa parecer algo exagerado. No entanto, se quisermos assim, e eu dedicando da idade da atleta, que é perfeitamente uma idade compatível com a execução da maratona, mas não é uma idade que permita a priori vislumbrar uma grande margem de progressão. A verdade é que Rosa Madureira conseguiu surpreender pela positiva nesta sua abordagem da maratona pela segunda vez. Na frente da Family Race, Hélder Santos e Luís Feiteira não despegavam. Portanto, para estes dois homens, a decisão iria tomar-se no final de mais uma subida da Avenida da Boa Vista. O atleta do Maia ser 10 anos mais jovem que Luís Feiteira, que tem esse grande nome alicerçado ao longo de múltiplas participações. Atleta que continua a deter a segunda marca de todos os tempos de Portugal nos 1500 metros, o que pode ser um pouco incrível hoje em dia, mas é verdade, Luís Feiteira fez uma transição rápida das distâncias intermédias para a estrada, sem nunca passar a sério pelas provas de pista. No entanto, continua a ser, aos 40 anos de idade, um atleta perfeitamente capaz para as provas do consumo interno e na maratona, esperemos ainda, em termos internacionais. Hélder Santos, que nesta temporada de 2013 tinha ganho algumas corridas populares, nas provas mais importantes foi nono na corrida de São João, disputada aqui no Porto em 15 km, e depois sexto na meia maratona de Ovar, onde fez 67 minutos exatos. E agora a parte final em que os dois atletas resolvem chegar em conjunto. Já que se entre e ajudaram durante toda a competição, Hélder e Luís Feiteira terminam de mão dada. É sempre uma imagem bonita, na verdade, embora depois o triunfo oficialmente tenha sido atribuído ao atleta do Maia, com o mesmo tempo de Luís Feiteira, 49 minutos e 33 segundos, para uma boa prestação destes dois homens que se adiantaram a Artur Rodrigues, agora no Benaventense. Sprint final, Artur Rodrigues com 50 minutos e 5 segundos a conseguir ultrapassar Vítor Oliveira, outro atleta forte em termos de corridas populares. Atleta do Maia a acabar 5 segundos depois do novo homem do Benaventense com 50 minutos e 10 segundos. O quinto lugar foi para Pedro Ribeiro, também do Maia, com 50 minutos e 36 segundos. 6 km muito fortes, com o ritmo de Luís Feiteira, com um atleta muito experiente, que é de maratonas e destas
corridas longas e a partir de praticamente os 8 km ajudamos um ao outro. Foi muito forte o ritmo, uma prova com bastante competitividade e foi muito bom, muito bom. No lado feminino, Mónica Silva acabaria por escapar com alguma clareza para terminar a prova em 57 minutos e 7 segundos. A sua companheira de clube do Maratona Clube de Portugal, Anália Rosa, foi segunda com 57 minutos e 16 segundos. Tiveram elas uma vantagem sensível sobre outra veterana, Elizabeth Lopes, atleta agora no núcleo de atletismo das Taipas, que ficaria na terceira posição, com o tempo de 58 minutos e 21 segundos. Elizabeth Lopes, que entretanto já cumpriu 38 anos de idade, é outra das veteranas do atletismo português, vencedora por 2 vezes da Maratona de Lisboa, aliás, uma delas campeã nacional da Maratona, Elizabeth Lopes, a terminar aqui na terceira posição. Quarto lugar para Solange Jesus, do Sporting Clube de Portugal, 58 minutos e 47 segundos. O quinto para Luísa Oliveira, do Paredes, com 59 minutos e 27 segundos. Foi um bocadinho fácil, mas eu vim fazer um teste, porque vou fazer daqui a 15 dias a Maratona Turim, em Itália, e vai ser a minha estreia, e espero que corra bem. Então vim aqui fazer um testezinho, 16 km, para ver como é que eu me senti, e senti muito bem. Aqui temos os momentos da partida para a mini caminhada de 6 km. Portanto, aqui num percurso mais fácil, descendo da Boa Vista num belíssimo dia, com vista para o mar, mais lá no fundo da avenida, obviamente. Portanto, uma chegada por um funil dividido ao meio, junto ao Parque da Cidade. Muita gente, na verdade, acabava por ser a prova também pela sua dimensão e pela sua filosofia, que envolvia mais gente, levando a mais de 10 mil pessoas presentes neste evento, no conjunto dessas 3 referências na cidade do Porto. Portanto, temos aqui alguém que desfruta da competição e da cidade com toda a calma, e certamente ali no outro enquadrado não tínhamos a mesma calma na frente da maratona, como não podia deixar de ser. Isto quando Rui Silva já tinha abandonado a prova e cumpriu mais que o seu papel. Acabamos de passar a zona da meia maratona, 1 hora, 5 minutos e 40 segundos aproximadamente. Dá para um resultado final que não será a recorde da prova, mas que é uma boa marca e, sobretudo, é um resultado que permite a Rui Pedro Silva esperar bater claramente o seu recorde pessoal e conseguir mínimos para os campeonatos da Europa do ano que vem em Zurique, caso consiga aguentar este andamento de boa valia que se vai fazendo sentir com os africanos ainda todos em grupo na frente da prova, na companhia do atleta português. Rui Silva tinha deixado a competição aos 19 km, aqui já estávamos depois da meia maratona e o andamento esticava claramente a caminho de Vila Nova de Gaia. A travessia curta pela ponte de Dom Luís pronunciava uma mudança de andamento na frente que iria colocar problemas complicados para Daniel Kiprugut-Tu, o tal atleta que tinha a melhor marca de todos os participantes, com esse recorde pessoal de 2 horas, 8 minutos e 25 segundos e um recorde pessoal de grande fatura na meia maratona, já agora de 60 minutos e 35 segundos, atleta que vem estando na distância mais longa olímpica do atletismo desde o ano de 2008. Vista para o Porto do lado de Vila Nova de Gaia, o dia que tinha amanhecido com algumas nuvens, que no entanto não eram nada comparado com o que se tinha visto na véspera, tornou-se rapidamente um dia completamente limpo em termos de céu e com esta luz magnífica que o Porto também tem. Os seus dias em que o Douro realmente resplandece, como começava a acontecer. Felizmente para os atletas a temperatura não subiu de forma muito visível durante a prova, e outro aspecto fundamental, pelo menos comparativamente à prova do ano passado, foi aquele de que mostrou que o vento acalmou por completo, ou seja, nunca se levantou. O ano passado houve muito vento na maratona da Invicta, desta vez o vento praticamente não se fez sentir. O Silva notou um pouco esse aspecto, mas foi uma questão um pouco mais marginal em relação ao ano passado. Isso ajudou os atletas a terem um bom caminho na parte mais difícil da prova. Aqui ia chegando ao término da prova da Family Race para quem estava menos envolvido na competição. Muita gente de Espanha ao longo do percurso, muitos presentes a trazerem familiares aqui à cidade do Porto para apoiarem o esforço de muito atleta pouco conhecido. Aqui estamos ainda na viragem em Vila Nova de Gaia e no início do regresso ao Porto, e vamos agora ter a oportunidade de ver Daniel Tu encostado às boxes, como se costuma dizer noutros desportos, ou seja, o principal favorito em termos de teoria. Já se sabe que a prática raramente cumpre essa teoria, acabaria mesmo por abandonar a competição com problemas aparentemente musculares e a ficar de fora. Isto também quando começava a fazer-se a seleção entre os que estavam com Rui Pedro Silva. Aqui está o Daniel Kiprugut-Tu, depois de muitas maratonas
em excelente plano a não conseguir terminar aqui no Porto, e rapidamente Rui Silva via-se acompanhado por 3 africanos. Joash Mutai, que é o homem de azul, o atleta keniano que já tinha estado aqui na cidade do Porto para a maratona. Depois Getachew Abayu da Etiópia e Jacob Chezire, outro atleta keniano, este mais baixinho, de negro. Portanto, um de laranja, um de negro, um de azul e Rui Pedro Silva todo de vermelho com a camisola do Sport Lisboa e Benfica, é andar pleno de confiança. Relembra-se que Rui Pedro Silva teve uma temporada de 2013 bastante complicada, após um período de lesões e de vários problemas, inclusive a mudança de clube e ficar sem clube praticamente. Rui Pedro regressou à competição na Volta a Paranhos do ano passado, prova também importante na cidade do Porto e muito antiga, a 8 de dezembro, regressou com o 5º lugar, ganharia a São Silvestre do Porto, ganharia a corrida do Sport Lisboa Benfica, com o nome do malogrado António Leitão, antes de se virar para outro tipo de provas ao longo da temporada. Aqui, Rui Pedro Silva continuava na frente, algumas dificuldades, para já, para o Jacob Chezire, não seriam definitivas. Podemos fazer mais um ponto de situação, agora que atravessamos aquilo que muitas vezes era chamado o muro da maratona, ou seja, os 30 km. Se calhar, nos tempos que correm, já não é tanto o muro como foi no passado, face ao que se vai conseguindo. A verdade é que ainda é uma referência importante e muitas vezes decisiva, e outra verdade é que o Rui Pedro Silva continua a aguentar-se na frente da prova, agora acompanhado por 3 atletas africanos, continua claramente como o melhor português, com uma vantagem segura sobre José Moreira e Paulo Gomes, que passam isolados também aqui aos 30 km, ultrapassados em 1 hora, 33 minutos e 30 segundos aproximadamente. Portanto, um tempo de passagem que continua a pronunciar um resultado final interessante para Rui Pedro Silva. Era de facto o Rui Pedro Silva quem estava no centro das atenções para toda a gente, já que era o melhor atleta português. Frisámos já que José Moreira e Paulo Gomes mantinham-se nas posições expectáveis, ou seja, eram os outros melhores portugueses, mas começavam a ficar afastados da expectativa de obterem mínimos para os europeus abaixo das 2 horas e 15 minutos. Chezire tentava não perder contacto, definitivamente, com os atletas da frente. Este keniano que tem um recorde pessoal de muito boa valia, 2 horas 10 minutos e 59 segundos, conseguido em Košice, na Eslováquia, em 2009, e estava aqui também ultrapassado o famoso muro da maratona aos 31 km, os 30 normalmente apontados como esse muro, que hoje em dia é cada vez menos importante, se quisermos assim, face ao que se vem passando no panorama internacional e à subida exponencial da valia das marcas. Frente da prova, portanto, ficarem rapidamente 3 atletas. Chezire acabaria mesmo por não conseguir aguentar-se, iria perder muito terreno daqui para a frente, quando voltamos aqui à região do Freixo, onde há mais uma viragem da prova para a caminhada definitiva para a zona da meta. No lado feminino, Lena Shirshir foi descolada pelas 2 etíopes e, portanto, tanto a Shaltu Waka como a Ayamanot Chewe faziam as despesas da prova na frente e, não sendo visível nesta imagem, Rosa Madureira começava a aproximar-se da atleta keniana, atleta do Penafiel Futebol Clube. Fez de facto uma prova muito interessante e um pouco mais escondida pelo facto de ter muita gente que estava na prova masculina pela sua frente. Do lado mais visível, estas 2 atletas da Etiópia, a mais alta e longilínea, a Shaltu Waka, a mais baixinha, a Ayamanot Chewe, que por acaso era quem comandava por aqueles momentos. Agora aqui temos a Waka na frente da prova. Shaltu Waka, que já conhece relativamente bem o Porto, onde esteve na meia maratona Sport Zone em setembro, acabou em 4º lugar, com 76 minutos e 44 segundos, e tinha ganho a Volta a Paranhos no início do ano passado. Uma entrada forte da atleta etíope em provas aqui na cidade do Porto. Na frente, os 2 referidos africanos, Joash Mutai, de azul, Getachew Abayu, de vermelho, a comentarem face ao Rui Pedro Silva, que iria passar por um momento de alguma dificuldade por alturas destes 33, 34 km, vindo a perder algum terreno. 33 km neste momento ultrapassados, aproximávamos de mais uma referência, forçosamente, a dos 35 km. A passagem aos 30 km verificou-se em 1 hora e 33 minutos exata. E a prova, que teve uma passagem à meia maratona efetiva em 65 minutos e 25 segundos, acabaria por não conseguir cumprir o desidrato, hoje muitas vezes levado a cabo, de ter uma segunda metade mais forte que a primeira metade. Esta é uma bela imagem que dava a ideia de quanta gente andava pelas ruas do Porto a correr a maratona, e esse objetivo de a maratona do Porto voltar a ser a maior portuguesa foi largamente concluído. 2.775 atletas estiveram na linha da meta, ultrapassando claramente a maratona Rock and Roll de Lisboa, que tinha tido um pouco mais de 1.800 terminadores. Para já esse recorde não fugiu a esta maratona do Porto, e isto era já evidente ao ver-se a densidade do pelotão para a prova de 42.195 metros. Aqui o Rui Pedro Silva ia fazendo o papel que lhe caberia,
e sabes que ele teve uma corrida confiante, na verdade mostrou logo em conversa antes da prova partir e mostrou durante a prova, e aqui tendo dois atletas fortes a poderem servir de lebre, era óbvio que Rui Pedro tinha a possibilidade de aproveitar esse facto e resguardar-se para tentar escapar na parte final. Ele que é detentor de uma boa ponta de velocidade, é um atleta que vem da pista já há alguns anos atrás, com um recorde pessoal de 28,01 aos 10 mil metros, prova em que foi olímpico no passado, em Pequim 2008, para só falar dessa ocasião por Portugal. De resto, Rui Pedro foi olímpico em Londres já na maratona, distância em que se tinha estreado em Viena nesse ano passado de 2012, com um recorde pessoal de 2 horas 12 minutos e 15 segundos, deu-lhe o mínimo principal de participação nos campeonatos do mundo, que acabaria por não ser aproveitado no que respeita a Moscovo de 2013, deu-lhe o mínimo de participação olímpico que o Rui Pedro tentou aproveitar da melhor maneira, acabando, no entanto, por desistir na capital britânica. Este é também o momento em que o atleta do Benfica começa a perder algum contacto com os dois africanos. Rui Pedro não se rendeu à evidência, portanto tentou sempre voltar a juntar-se aos dois homens da frente essa em que Joash Mutai, que tinha sido capaz de fazer 2:12:54 aqui neste percurso há uns anos atrás, precisamente a 6 de novembro de 2011, onde acabou na terceira posição. Resultado, portanto, que à partida para esta prova era recorde pessoal, e o outro etíope estava claramente a correr para um recorde pessoal, o Getachew Abayu, atleta cuja data de nascimento não é conhecida, curiosamente, mas não é caso virgem de muitos atletas leste-africanos. Vemos-lo aqui de vermelho, correndo ligeiramente inclinado atrás, ao contrário do Joash Mutai. Os dois tinham conseguido então deixar Rui Pedro Silva uns metros para trás. Poderia parecer a descolagem definitiva do atleta português, mas o nortenho viria autenticamente a cerrar os dentes nesta fase difícil e voltaria a estar em contacto com os dois africanos. A prova não estava fechada, estava de facto num momento decisivo, e esta é a perspectiva de Rui Pedro Silva, vendo de frente muita gente a outros ritmos, claro, da maratona, e vendo os africanos com uns metros que poderiam considerar-se decisivos, quase ao aproximar dos 40 km. Muita raça do atleta português nesta prova. O Pedro Silva, que relembra-se, não é uma criança, nasceu a 6 de maio de 1981. Vem de uma vitória na meia maratona de Ovar, onde acabou com um tempo prometedor e em plena preparação aqui para a maratona do Porto, portanto sem ter que puxar dos galões para se impor em 64 minutos e 33 segundos. Na meia maratona do Porto esteve, de facto, meio mês antes, num plano de ritmo de treino, acabando apenas em 22º lugar. Uma temporada que teve um início bom e depois uma fase intermédia mais discreta até à preparação para esta maratona, com o objetivo de fazer mínimo para os europeus. O objetivo, que diga-se já de passagem, antes do final da prova, foi amplamente conseguido por parte do atleta de Santo Tirso. Este é o momento em que Rui Pedro tem outra vez os canianos mesmo à mão de semear, como se costuma dizer. Estávamos a aproximar os 40 km, a passagem aos 35 foi feita em 1 hora 49 minutos e 38. A segunda metade da prova confirmava-se como mais lenta que a primeira e, portanto, a possibilidade do recorde pessoal do Rui Pedro, essas tais 2 horas 12 minutos e 15 segundos de Viena em abril do ano passado, ficava posta de parte. Essa possibilidade, sem dúvida, de parte. Quanto ao mínimo, não havia também grande dúvida que o Rui Pedro ia consegui-lo. Agora ficava também a expectativa da vitória eventual da prova, que poria fim 9 anos de domínio caniano. Os canianos ganharam todas as edições precedentes da Maratona do Porto. Seria uma primeira vitória portuguesa, de facto um fator interessante para a competição, até porque não é muito vulgar nas maratonas internacionais de grande valia haver vencedores europeus na atualidade. Canianos, fundamentalmente, mas também etíopes e eritreus, acabam por levar mais de 95% das vitórias do circuito internacional. Em questão estava também o título nacional. A Maratona do Porto voltava a ser campeonato nacional desta distância, tal como tinha sido no ano de 2009, e, portanto, Rui Pedro aqui era certo campeão nacional da maratona pela primeira vez, sucedendo a Bruno Fraga, do Grupo Desportivo da Repeleira, que ganhou a edição do ano passado, com um tempo que ficaria, no entanto, 10 minutos mais lento que aquele que Rui Pedro faria aqui no Porto. No lado feminino, a prova na parte final não teve grande história, a não ser a aproximação que aqui não é visível a esta atleta, a Alina Xirxir, por parte da Rosa Madureira, grande dominadora do circuito nacional de montanha. Tinha-se estreado na maratona em Lisboa, no final do ano passado, e feito um tempo que, no fundo, para muita gente seria condizente com a sua capacidade de atleta especializado em provas diferentes das do atletismo estandardizado, digamos assim.
Ela tinha acabado em quinta na Maratona de Lisboa a 9 de dezembro do ano passado com 2 horas 58,55, pois aqui estava a correr para pulverizar o recorde pessoal por uma margem absolutamente impressionante. De facto, tornar-se uma maratonista interessante em termos nacionais. Rosa Madureira, nascida em abril de 1977, daí dizermos que é uma atleta que, em princípio, não se encara como tendo uma grande margem de progressão, mas que, de facto, essa progressão existiu nas 2 primeiras maratonas, ficava aqui afiançado no Porto. Entretanto, no lado feminino ia havendo destaque por parte da Shaltu Waka, face à Ayama Tchewe. Rosa tentava aproximar-se da Xirxir nos homens. Rui Pedro Silva chegou-se aos canianos e não se contentou com isso. De imediato tentou descolá-los, muito apoiado pelas pessoas que estavam aqui ao longo do percurso. Atleta da região, muito conhecido, evidentemente, e o atleta mais em vista nas provas clássicas e na estrada em Portugal nos últimos anos. Sem dúvida, aqui toda a gente a acreditar que a vitória poderia vir para o lado português e seria uma boa prenda para a organização nesta 10ª edição da Maratona do Porto. No entanto, os adversários eram duros de roer, embora aqui o caso específico do Getachew Abayu seja interessante, porque ele corria para bater o recorde pessoal estabelecido na Maratona de Pádua, o ano passado, com 2 horas 15 minutos e 42 segundos. Era certo que esse iria bater o recorde pessoal, parecia o mais capaz nesta subida, apesar de não ir tão rápido como se poderia acreditar. No entanto, esta parte final da prova é ligeiramente em subida que é mais ligeira aqui do que logo lá embaixo, junto à rotunda, e passa-se por um troço de cerca de 400, 500 metros, de facto bastante empinado, e no entanto seria mesmo o Joash Mutai a atacar para melhorar o seu registro de terceiro em 2011. Ataque seco por parte do caniano, a réplica por parte de Abayu a não ser suficiente, e Rui Pedro Silva aqui tinha que conceder que não iria ser vencedor da Maratona do Porto como primeiro não caniano, embora já soubesse também que iria fazer o seu nome e inscrever-se na lista dos campeões nacionais da disciplina. Ataque de facto forte por parte de Joash Mutai, aos 33 anos de idade, volta a ganhar uma Maratona Internacional de relevo. Como dissemos, o seu recorde pessoal tinha sido estabelecido aqui no Porto. Ele tem várias maratonas corridas na Alemanha, na Holanda e na Bélgica ao longo destes últimos 5 anos de competição. Iniciou-se na maratona no ano de 2008, ficando nesse ano com 2 horas 15,54 de recorde pessoal, marca feita em Bona, na Alemanha, a 20 de abril. Depois subiu para 2 horas 13,12 em Utrecht no ano de 2010 e depois no Porto, aqui em 2011, a fixar o seu recorde pessoal, que iria aqui aproximar bastante mesmo. O Joash Mutai teria essa perspectiva, talvez não tivesse essa ideia concreta na cabeça, o ligeiro atleta em termos de porte físico, como vemos, com uma passada um pouco picotada para aquilo que é habitual nos maratonistas, mas significativo de um bom ataque que ele conseguiu nesta subida da Avenida da Boa Vista, enquanto o Abayu ia segurando a segunda posição, em que o Rui Pedro Silva tentava de todo que essa posição ainda pudesse ser sua, mas acabaria por não ter sucesso. No entanto, viriam atletas da frente ficar separados por relativamente pouco tempo, 7 segundos, entre Joash Mutai e Rui Pedro Silva no terceiro lugar. Estamos mesmo no término da subida para efeitos da prova. Mutai, como os outros, vai virar à esquerda e enfrentar o funil do término da prova. Rui Pedro Silva, campeão nacional, com uma grande prestação, demonstrando que uma prova mais rápida pode claramente aproximar a barreira das 2 horas e 10 minutos e pode ter aspirações a uma boa presença nos próximos campeonatos da Europa de Zurique, no ano que vem, no ano de 2014. Imagem interessante esta do pórtico final. Joash Mutai a terminar com 2 horas 13 minutos e 4 segundos, precisamente a 10 segundos do seu recorde pessoal. Excelente recorde pessoal para Getachew Abayu, no lugar número 2, 2:13:07. Rui Pedro Silva terceiro com 2 horas 13 minutos e 11 segundos. O melhor resultado da carreira ficou a cerca de 1 minuto. É uma vitória, mas eu vinha com outro objetivo, que não era o terceiro lugar. Mas a maratona é maratona, tudo pode acontecer, e por volta dos 35 km deu-me a dor do burro e aí tive que afrouxar mesmo. Foi mesmo uma dor muito intensa. Andei ali cerca de 2 km ali com muito sofrimento, ainda não passou para a cabeça desistir, e eu pensei para mim, não posso desistir, porque tive cerca de 3 meses para me preparar para esta maratona e não posso desistir. E depois lá consegui voltar ao meu ritmo e voltei a recuar aos 2 que iam lá na frente. Depois de recuar
ainda tentei deixá-los ficar para trás, mas já ia muito desgastado do esforço que fiz para voltar a recuar, e depois a 500 metros do fim eles mudaram de ritmo, eu já não consegui. Pódio a ficar completo desta maneira como se adivinhava desde há muito tempo, no lugar mais alto do pódio, o queniano Joash Mutai, ladeado por Abayu e Rui Pedro Silva. I'm now happy being the winner of 2013 Porto Marathon. I thank God for that, and I appreciate for the work for that winning time. Yeah, the course for Porto Marathon is tough, but it needs a lot of skills, experience, and technical knowledge. I'm proud to be the winner of this year 2013 Porto Marathon. No lado feminino, a vitória não iria para o Quênia, mas sim para a Etiópia. Shalto Waka a manter-se claramente no comando, acabando francamente forte e fresca, relativamente a uma prova deste tipo, como é evidente, em 2 horas, 37 minutos e 47 segundos. Marca que passa a ser um novo recorde pessoal desta atleta que corre pela 3ª vez na Invicta, depois da Volta a Paranhos e da Meia Maratona do Porto, entre o final do ano passado e o final deste ano de 2013. Tem claramente margem de progressão larga esta atleta etíope, cuja idade também não é perfeitamente conhecida, embora pareça uma atleta bastante jovem. Em maiores dificuldades terminou a sua colega Emma Tchewe com 2 horas, 40 minutos e 44 segundos. Para este percurso, essa Tchewe ficou a 5 minutos, praticamente o seu recorde pessoal estabelecido em Lodz já este ano, na Polónia, 2 horas 35,52 para esta atleta da Etiópia. Estas duas etíopes precederam Lina Shirshir, a queniana que veio a estabelecer também aqui um recorde pessoal, no 3º lugar, com 2 horas, 43 minutos e 10 segundos. No entanto, ela teria uma aproximação evidente por parte de Rosa Madureira, que pulverizou, como dissemos, de forma total o seu recorde pessoal do ano passado na estreia em Lisboa, de 2 horas 58,55 para 2 horas 43 minutos e 14 segundos. Excelente marca de Rosa Madureira, a grande dominadora do circuito interno português de corrida de montanha. Ela, aliás, foi recentemente 13ª nos Mundiais de Corrida de Montanha. Prova espetacular que a faz suceder a Anabela Tavares, que ganhou os 2 últimos campeonatos nacionais na maratona. Eu fui de trás para a frente, como se costuma dizer, porque é muito quilómetro e temos que ter sempre muito cuidado, porque senão depois no fim vamos pagar, e foi como aconteceu no ano passado em Lisboa. Apesar dos esforços de Rosa Madureira, o pódio foi todo africano, Shalto Waka no lugar mais alto, ladeada por Emma Tchewe e Lina Shirshir. O relógio marca 3:04, aqui no marcador 3:30, o que é que aconteceu? Eu só fiz a primeira parte, fiz a meia maratona para 3:30, correu muito bem. Às 3:30 passei o testemunho, entre aspas, ao meu colega e estou à espera que ele chegue. E como é que é fazer a maratona no lugar de pacemaker? É fantástico, vamos sempre muito bem acompanhados, sejam para falar, sempre gente divertida, simplesmente fantástico. On vient du club d'Agnès, à 75 km de Paris.
On est très content d'avoir fait le marathon de Porto en moins de 4 heures. Mais pourquoi venez au Portugal? Parce qu'on avait envie et que pour visiter et que C'est une belle ville. une belle ville et que le marathon était marqué sur internet très sympathique. Et c'est vrai. C'est très la bien première organisé. fois au Portugal? Oui, c'est la première fois. Ouais. Mais Très content. ce n'est pas la dernière. Non, on reviendra. On reviendra. On reviendra. Pas de soucis. Merci. Merci beaucoup. O principal é de participar. É um bom maratão e aconselho a toda a gente que o faça. E trouxe 17 amigos da França para virem fazer o maratão. Isso é tudo cansaço? Não, é satisfação. Tudo. É só satisfação para ter acabado. Ainda estou no cansaço. Tudo foi. Então e agora como é que se recupera de 42 km? Comendo bem, fazendo alongamentos, voltando a comer bem, bebendo e descansar a semana inteira. Très bien, j'aurais aimé faire moins de 4 heures, j'ai fait 4h03. Tant pis, pour la prochaine fois. Una bellissima corsa, una bellissima maratona, Porto è bellissima, bellissimi i cittadini, gli abitanti e siamo stati bellissima la giornata, il tempo, molto bello. Já vamos em 2.600 a esta hora e acho que, enfim, está provado que o meu sonho de ter de facto uma maratona de nível internacional e de ter uma maratona de referência também em Portugal era de facto um sonho que era possível tornar-se realidade. E agora começo já a perceber também que algum dia eu disse que havia de ver nas ruas de Porto mais de 10.000 pessoas a correr a Maratona do Porto. E eu não tenho absoluta dúvida nenhuma de que isso mais ano, menos ano, e se calhar mais cedo ainda do que aquilo que eu penso, vai de facto acontecer. Para já foram 2.775 os participantes que chegaram nesta Maratona do Porto, edição número 10, o último, um norueguês, que prefez, portanto, esse belo número, novo recorde da competição. It was really hard at like 25 and 30 kilometers. The last 2 kilometers with the help of my friends. It was good. Não deixa de ser de referir também que, em termos de campeonato de Portugal, para além da vitória de Rui Pedro Silva nos homens com o seu terceiro lugar e primeiro português, obviamente, José Moreira terminou na quinta posição com 2 horas 16 minutos e 19 segundos. Não fez, portanto, mínimo para os campeonatos da Europa desta feita ainda. Foi o segundo português, ficou no segundo lugar do campeonato nacional. Paulo Gomes terminou no sétimo lugar, o atleta do Benaventense, acabou com 2 horas 20 minutos e 16 segundos. Foi, portanto, o terceiro português. O pódio feminino em termos de campeonato nacional, para além de Rosa Madureira, a grande vencedora, teve Marlene Lopes, do Grupo Esportivo de Airão, formação próxima de Guimarães, o segundo lugar com 2 horas 56 minutos e 52 segundos, o recorde pessoal para a atleta desta coletividade, e Lídia Pereira, uma veterana que representa a Casa do Povo de Mangualde, fechou o pódio nacional com 2 horas 59 minutos e 56 segundos. Assim, a Maratona do Porto terminava em festa, a 10ª edição foi um êxito completo, estabeleceu novos recordes, para o ano haverá mais. Delicious flake. Delicious. Delicious. Delicious flake. Delicious. 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 Delicious.